Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já quero de antemão agradecer a você que tem nos acompanhado, que tem nos prestigiado até aqui, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando, divulgando, porque assim você estará contribuindo para o crescimento do canal e também divulgação da palavra do Senhor Jesus. O nosso objetivo aqui não é comentar propriamente dito o texto da lição, mas trazer, além de fazer menção do texto da nossa lição, trazer algo a mais para que você que ministra a escola dominical, você que estará diante de uma classe presencialmente aos domingos, possa ter um subsídio a mais para levar aos alunos e assim estaremos contribuindo para o crescimento da obra do Senhor Jesus aqui na terra. Por isso, mais uma vez, inscreva, comente, compartilhe e divulgue este canal. Esse trimestre, nós estamos iniciando agora o terceiro trimestre do ano de 2024, onde o comentarista é o pastor Silas Queiroz, da Igreja Assembleia de Deus em Ji-Paraná, em Rondônia, e ele nos traz uma abordagem acerca dos dois únicos livros que traz a nomenclatura de um nome feminino, que é o livro de Ruth e o livro de Esther. É bastante interessante a similaridade que há entre esses dois livros. Até porque nós temos aqui na capa, nós temos uma coroa com a cor da realeza e temos ao fundo uma plantação de trigo, que estão intimamente ligados a essas duas mulheres abnegadas que foram servas de Deus, instrumento na mão de Deus e que marcou a história de Israel, marcou a história de Judá e não somente de Israel e de Judá, mas também ela contribuiu e chegou até nós. O fruto da sua obra, ela é visto até aos nossos dias. Nós temos, num primeiro momento, o livro de Ruth. Ruth faz parte da trilogia de Belém. O nome Belém, ele significa casa de pão. Ele vem da palavra hebraica, Beit, que quer dizer casa, e Leshem, que quer dizer pão. Então, Beth-Leshem é Belém, casa de pão. E nós vemos que esse livro de Ruth, ele é marcado onde houve fome na casa do pão. Houve fome na casa de pão. Agora vamos para outros detalhes. A nossa lição ela está dividida em três tópicos distintos. O primeiro vai falar sobre Ruth, o segundo sobre Esther e o terceiro vai falar, o tópico 3, sobre o protagonismo feminino na Bíblia Sagrada. Então, para que nós nos encontremos aqui, o livro falando sobre Ruth, ela era uma moabita. E o Senhor havia dito que os moabitas não entrariam na congregação dos santos, que eles eram um povo que estava debaixo de maldição. Porque Moabe, na verdade, ele foi gerado por um ato incestuoso de Ló com a sua filha mais velha, gerou os moabitas. E os amonitas foi da mesma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais nova, que gerou Amon, os amonitas. E assim nós temos essas duas gerações incestuosas. E a geração de Ruth, ela veio desta geração incestuosa que era dos moabitas. Os moabitas, eles tiveram ali o seu ápice, quando Israel vem saindo do Egito para a terra prometida, o embate ali de Balaque, que tentou barrar a caminhada de Israel e contratou a Balaão, que também era moabita, era tido como profeta, mas a Bíblia, temos um detalhe que podemos dizer assim, Balaão viveu como profeta, morreu como adivinho, e é lembrado até hoje como adivinho. Ele amou o prêmio da injustiça, como é reportado em o Novo Testamento, na epístola de Judas, e também nas cartas que o Senhor Jesus ditou a João para que mandasse aos pastores, aos anjos das igrejas ali da Ásia. Ele faz menção da doutrina de Balaão. E qual era a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão foi
preparar um sacrifício de idolatria e convidar os israelitas para este banquete idólatra. E neste banquete idólatra, inserir neste contexto um momento de luxúria, um momento de prostituição, oferecendo ali as prostitutas cultuais para se contaminar com o povo de Israel. Porque Balaão, ele disse uma verdade: não se pode amaldiçoar a quem Deus já abençoou. É impossível alguém amaldiçoar aquele que é por Deus abençoado. A bênção de Deus subsiste à maldição de Satanás, à maldição dos homens. A bênção de Deus, ela prevalece. No entanto, Balaão também entendeu que Deus, somente Deus, poderia revogar a bênção. De que maneira? Levando o povo a se portarem contra os princípios sagrados, contra a santidade que Deus exigia e requeria do seu povo. Então Balaão leva Balaque a preparar uma armadilha para levar o povo a pecar contra o seu Deus e assim ser destruído pelo seu Deus. E hoje não é diferente. A doutrina de Balaão está espalhada, levando o povo de Deus a se contaminarem com este mundo tenebroso. E foi deste povo idólatra e promíscuo que Deus viu lá no meio deles uma jovem por nome Ruth. A fome que Deus mandou ali na casa do pão, que mandou em Belém, e a ida de Elimeleque com Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, que foram para peregrinar nas terras de Moabe. Lá ele morre, o patriarca morre. A mãe, Noemi, arruma 2 mulheres para os seus filhos, para cada um deles. E depois eles também morrem, porque o alvo de Deus era resgatar a Ruth para fazer dela um instrumento nas suas mãos. E agora, quando Deus ele age na vida de Ruth, esta moabita, esta mulher gentia, e ela vem com a sua sogra para as terras de Belém, porque Deus visitara o seu povo, Deus mandara outra vez o alimento, Deus mandara outra vez o pão para a casa, para Belém. E assim, Ruth, ela vem para Belém. E agora, vem para Belém juntamente com a sua sogra. No capítulo 1 de Ruth, e no versículo 16, nós vamos encontrar: e disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandones, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. E o seu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali estarei, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esta declaração de Ruth para Noemi foi uma declaração de alguém que já havia se convertido verdadeiramente ao Deus de Israel. E agora ela demonstra esse amor, esse apego à sua sogra, e não somente a ela, mas ao povo da sogra e ao Deus de sua sogra. Então agora ela se posiciona, e assim Noemi não teve como negar a companhia de Ruth. E ela então foi trazida, para as terras de Belém. E ali nós vemos que ela chega no período da colheita. Ela chega no final da colheita, primeiramente a colheita da cevada e depois a colheita do trigo. E ela acompanha naquele período de festa, naquele período de abundância. Ali ela é apresentada então a Boaz. Ela reconhece que Boaz era o homem onde ela estava trabalhando, seria então o remidor. O que seria o remidor? Nós vamos aprender nas lições futuras acerca do levirato. E ele era então o remidor. Quem era Boaz? Boaz foi o remidor, uma figura de Cristo que remiu a igreja, que remiu os gentios.
Ele diz, o Senhor Jesus nos evangelhos, ele vai dizer o seguinte: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Quando lá em João capítulo 10, ele vai falar que ele é o pastor, que ele é a porta, ele é o bom pastor, é ele quem cuida das ovelhas. E ele vai dizer que tem outras ovelhas que estão em outros apriscos e convinha agregá-las ao seu aprisco. Então, ele é o remidor. E quando João ele começa a pregar ali, arrependei-vos e convertei-vos, que ele vem falando ali acerca da salvação, anunciando ali o evangelho junto ali às margens do Jordão, no deserto da Judéia, ali as pessoas vão confrontá-lo. Quem era ele? E ele vai dizer: eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo, mas ele está no meio de vós. Eu não sou digno de, abaixando, desaltar as suas alparcas. Foi o que aconteceu com Boaz. Havia um remidor mais próximo a ele, mais próximo antes dele, para poder remir a Ruth e também a Noemi. E quando este foi inquirido por Boaz, que levou a situação, ele fala: olha, a herança me interessa, mas eu não posso tomar Ruth, a Moabita, como minha esposa. E então ele descalçou os seus sapatos, e ali ele pega as suas alparcas diante das testemunhas, de 10 testemunhas, e agora aí Boaz faz a declaração, dizendo: agora vós sois testemunha de que hoje eu sou o remidor de Noemi e que tomo a Ruth como minha mulher. Ali ele faz essa atitude, esse tratado, né, por assim dizer, né, esse ato constitucional que constituía ali a lei do levirato. Ele estava cumprindo a lei do levirato que fora dada por Moisés, que Deus ordenou a Moisés que assim se fizesse entre os filhos de Israel. Quando a pessoa morre e não deixa herdeiro, então o irmão do falecido deveria deitar-se com a sua cunhada e gerar filhos nela, e o filho não seria dele, seria do falecido, para manter o nome do falecido. E aqui nós vamos encontrar algo maravilhoso. Por quê? Porque o filho deveria ser contada na linhagem de Malom e também de Elimeleque. No entanto, ele não foi contado na linhagem de Elimeleque, mas foi contado, o filho gerado por Boaz e Ruth, foi contado na linhagem de Boaz. Foi contado na linhagem de Boaz. E ele gerou a Obed, ou melhor, gerou a Obed, né? E Obed gerou a Jessé, que gerou a Davi. E Davi veio a ser o grande rei de Israel. E da casa de Davi nasceu o Senhor Jesus Cristo. Segundo a carne, ele veio da casa de Davi. Olha como Deus fez. Deus pegou uma gentia para que se unisse à linhagem messiânica, para que desta linhagem messiânica nascesse o Salvador. Então, Boaz, ele descalçou os pés daquele que recusou remir a Ruth. Mas quando João, ele prega, ele fala: olha, eu não sou noivo, mas sou amigo do noivo. E o amigo do noivo se alegra quando ouve a sua voz. Importa que ele cresça e que eu, João, diminua. Glórias a Deus. Então nós vemos essa revista, ela vai trazer profundos ensinamentos na questão espiritual. Por outro lado, nós vemos aqui que Ruth, ela foi uma gentia que se casa com a linhagem real, alguém da realeza, da linhagem real de Israel, no caso da linhagem de Davi. O fato oposto, que nós vamos ver nesta lição, é no tocante a Esther. A Esther. Porque o nome Ruth significa amizade. E Esther acontece exatamente o oposto de Ruth. Ela está no cativeiro, na Pérsia. A Pérsia é o atual Irã. O Irã de hoje era a Pérsia antiga. Não, só mudou de nome agora no século passado. Ainda não tem 100 anos que houve a mudança de nome da Pérsia para Irã. Então, o Irã de hoje, esse povo iraniano que vocês sabem, conhecem e têm ouvido falar, são os persas, que a Bíblia se refere, ao qual a Bíblia se refere. E lá na Pérsia estava o povo de Israel cativo.
E lá, de Israel não, o povo, a tribo de Judá havia sido levado cativa por Nabucodonosor. E agora, quando veio Ciro, o persa, ele liberta o povo. Ele liberta o povo volta para Jerusalém, volta de novo para Judá. Mas teve um outro grupo que quis permanecer na Pérsia, porque estava bem na Pérsia, foram bem tratados pelo império, pelos imperadores persas, e eles continuaram ali, e dentre esse povo ficou ali aqueles que veio Neemias, Esdras e também Esther. E aqui ela vai contar o caso de Mardoqueu, que era o seu primo e cuidou de Esther como se fosse a sua própria filha. E neste evento nós vamos ver que Esther é um nome persa. Esther quer dizer estrela, é um nome persa, mas o seu nome em hebraico era Hadassa. Hadassa significa murta. E o que é murta? Murta é uma planta que ela tem uma característica, ela tem característica medicinal usada para curas. Ela é também ornamental e é utilizada como cerca viva. Ela é fechada porque ela tem uma outra característica, que ela não perde as folhas. As suas folhas são verde forte, um verde musgo, e as suas flores são flores brancas. Então a murta ela serve como uma parede para proteger o muro, ou fazer cerca viva, ou para separar um ambiente do outro, e ela forma pequenos arbustos e pode atingir até uma altura de até 5 metros de altura. Isso depende de quem a cuida, se quer podá-la ou não e deixar de forma adequada. E ela se fecha e forma uma verdadeira cerca intransponível. Assim é a murta. No caso, Hadassa, olha o significado do nome. Ela era uma cerca intransponível, e contra esta cerca intransponível foi que Amã tentou acabar com o povo judeu. Ele tentou destruir o povo judeu, como veremos no curso aqui desse trimestre. Ele tentou, mas Deus já havia trabalhado de antemão para que a rainha Vasti fosse deposta e então ascendesse ao trono a Esther. E que veio, a Hadassa, que veio a chamar o nome persa de Esther, e ela assume o trono, e agora a rainha Esther no trono, ela então se posiciona para defender o povo de Israel e instituir no dia que seria para que o povo de Israel, de Judá, fossem todos destruídos. Então ele muda a história. E agora foi instituída a festa do Purim, que é comemorada até aos nossos dias, para ter uma ideia da importância desta mulher para o povo de Israel e também para o povo de Judá naquele evento, naquele ano, naquela situação. Ela foi usada por Deus para fazer esse trabalho. E agora, Amã, que tentou matar o povo judeu, foi enforcado na própria forca que ele havia construído de 50 côvados para matar a Mardoqueu, aquele que havia livrado o rei da morte. Havia descoberto uma conspiração, entrega ali, delata os conspiradores, verifica-se e verificaram e assim acharam que aqueles homens eram verdadeiramente culpados e eles foram mortos. E foi escrito no livro das crônicas. E isso Deus deixou anotado para que no tempo certo, na ocasião certa, no momento oportuno, então o rei perde o sono e vai ler o livro das crônicas e fica sabendo de Mardoqueu, o que Mardoqueu fizera para livrá-lo da morte. E agora nós vemos a ascensão de Mardoqueu e a queda de Amã. E Amã, agora, ele então é mandado enforcar. Por quê? Porque ele levou o povo, levou o rei Assuero a fazer algo contra o povo de Israel, que era o povo da própria rainha. Aí nós temos um detalhe: quando foi que aconteceu esses eventos do livro de Esther? Aconteceu aproximadamente entre os anos 483 até o 473. Foi o ano que ela ascendeu ao reinado, no ano 473. Onde se alinha esse evento aqui da rainha Esther
ele vai se encaixar entre os capítulos 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras, porque Esdras nasceu, cresceu e foi ali sacerdote e escriba na Pérsia e não em Judá. Foi na Pérsia. E Neemias também, que era copeiro do rei, nasceu na Pérsia, foi criado na Pérsia e veio a ser então o copeiro do rei. No caso de Esdras, ele foi do ano 457, que ele vem com a sua leva de repatriados, a segunda leva de judeus, que a primeira foi no ano 538 com Zorobabel. No ano 457, a segunda leva de judeus foram repatriados debaixo do comando de Esdras. E a terceira leva de judeus que voltaram de Babilônia foi com Neemias em 444. E nesses eventos nós estamos vendo aqui que Esther, ela conviveu basicamente, principalmente no período de Esdras. Assim, nós podemos ver nesses dois tópicos, nessa lição inicial, o que vamos aprender no curso desse trimestre, com essas duas mulheres que Deus escolheu para fazerem delas protagonistas. Aqui, nós vemos que o protagonismo feminino, Deus, olha só como Deus trabalha. Deus, ele deu a liderança ao homem. A liderança é do homem. Mas não é porque Deus instituiu a liderança do homem que fez da mulher uma serviçal. Não é isso. O nosso Deus é um Deus que deu a liderança, é um Deus de princípio, é um Deus que sabe como fazer as coisas. Então ele dá a liderança ao homem. Mas ele não retira a importância da mulher, o valor da mulher. Nós vemos aqui na Bíblia Sagrada como Deus agiu, como Deus trabalhou através da mulher. Foi através da mulher que o diabo utilizou para derrubar, para que o pecado fosse introduzido na raça humana. Mas o que Deus fez? Usou a mulher para que dela nascesse o Salvador do mundo. A mulher não tem semente, mas Deus disse, da semente da mulher nascerá um que lhe esmagará a cabeça. Então, olha como Deus faz. O instrumento que o inimigo se aproveitou e derrubou, Deus usou esse mesmo instrumento para que dela nascesse o Salvador do mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós vemos que a liderança do homem não anula o propósito divino para com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. E neste caso, essas duas mulheres foram protagonistas na história, tanto Ruth quanto a Esther. E não somente elas. Nós vemos que o caso no período dos juízes, da juíza Débora, ela foi protagonista, mas foi somente ela? Não, porque quando Baraque, ele falou assim, olha, eu só vou na guerra se você for conosco. Aí ela fala, eu vou, mas a honra, a glória não será tua, mas será de uma mulher. E quem foi essa mulher? Foi Jael. Ela pega e ela mata o general do exército, ela mata o general do exército inimigo. Ele pede água, ela lhe dá leite, manda ele dormir, coloca um cobertor e quando ele está em sono profundo, ela pega uma estaca e ela crava a cabeça dele no chão e finca ali sobre a sua fronte e ele morre ali. E assim nós vemos ali o protagonismo de duas mulheres, de Débora e Jael. Nós vemos também quando o povo de Israel não podia gerar filhos, se nascesse um homem deveria morrer, deveria matá-los. Deus então faz das duas parteiras
protagonista. Deus faz de Joquebede protagonista. Deus faz de Miriam protagonista. Deus faz da filha de Faraó protagonista para proteger o libertador, aquele que viria a ser o libertador de Israel. Então, olha como o nosso Deus, ele trabalha em situações e ele sempre exalta a mulher. Vemos ainda Maria, Isabel, vemos pessoas que foram usadas por Deus. Nós no Novo Testamento, nós temos a questão de Febe. Febe, por exemplo, ela foi a portadora da carta, da epístola aos romanos, que ela levou à igreja que estava em Roma. Foi ela quem levou aquela carta. Então, Deus, ele trabalha sempre com o protagonismo, ele não anula, ele não aniquila, ele não rebaixa, ele não exclui o protagonismo feminino. Nós vamos ver lá em Lucas 10, que as mulheres serviam a Jesus com as suas fazendas. O que é isso? Protagonismo feminino na obra do Senhor Jesus. Então, o nosso Deus, ele sabe como fazer. E também a mulher é utilizada não, né? A mulher é usada por Deus na educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Não foi somente a beleza de Ruth, mas a sua postura, a sua conduta que levou Boaz a pôr os olhos nela e ver que ela era diferente das outras moças. Então, o comportamento, a vida, a humildade, a vida casta, tanto de Ruth quanto de Esther, levaram elas a serem protagonistas em seu tempo. A primeira, Ruth, uma gentia que casa com alguém da realeza, da linhagem real de Judá. E a outra, uma judia que casa-se com um rei gentil e vem a ser protagonista da sua época e do seu tempo. Deus, ele trabalha desta maneira. A Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.